Portanto, quando nós nos furtamos a estes 3 elementos que eu elenquei aqui, cairão sobre nós multas pesadas, desperdício de dinheiro, tempo e material. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Luanda, bom dia Angola, bom dia mundo, bom dia ouvintes da 95.5, bom dia seguidores do Café do Arquiteto, bom dia seguidores da Masterplan Angola. Cá estamos nós mais uma vez, é a última edição do mês de fevereiro, dia 27 de 2026, está no final do mês do amor, mas ainda assim pode muito bem oferecer um projeto, uma consultoria da Masterplan Angola ao seu parceiro, a sua namorada, ao seu marido, a sua mulher. Para mais informações, 942-646393, ligue, ainda vai a tempo de poder oferecer um presente de valor à sua parceira ou mesmo ao seu parceiro. No entanto, já sabe que esta equipa que trabalha para si a sexta-feira, das 11 até bem perto das 12 horas, é composta por Dalvi Álvaro, essa voz amiga que vos fala, e também por Ricardo Dias, ele que é o responsável pela técnica e seleção musical. Para hoje, vamos pela última vez falar sobre compra de terreno. Vamos falar sobre a importância, sobre o impacto, o que levar em conta, o que sim, o que não. Assim que já comprou um terreno, vai comprar um terreno, eu convido-lhe a fazer-me companhia durante este tempo de programa, porque nós vamos poder esclarecer-lhe sobre várias questões em torno da compra de terreno. Já passou por alguma situação de burla, já foi burlado? Olha que agora foram proibidas as vendas de terreno próximas do aeroporto do Dr. António Agostinho Neto. Será que quer investir num tipo de terreno ali mais para o Icolo e Bengo? Tenha cuidado e atenção com todas as burlas que possam acontecer em torno destes acontecimentos. Agora mesmo, sem mais palavras, nós queremos saudar assim musicalmente em um até já. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. Renovados votos de bom dia a todos os ouvintes da 95.5. É o seu programa Café do Arquiteto. Cá estamos nós para a última edição do mês de fevereiro. Temos hoje em estúdio mais uma vez 2 convidados que vão claramente dar-nos aqui informações essenciais para comprarmos terreno de forma segura e também, se calhar, de forma facilitada, devido aqui às dicas que vão nos dar em termos de documentação e também aquilo que nós devemos preparar e as questões todas que giram em torno desta dinâmica. Nosso convidado, Eduardo Luemba, que é gestor de projetos e também, espero não errar este nome, Gultier da Silveira. Bom dia e bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luemba da Silveira. Bom dia e obrigado pelo convite. Muito bem, vamos começar a nossa conversa. Hoje vamos falar sobre compra de terreno. Como é? Gautier, que é assessor para a área técnica de aqui, de algum município vasto pela nossa cidade capital. E vamos claramente começar pelas questões de documentação. Gautier, o que é que pensa ser indispensável quando nós pensamos em comprar ou adquirir algum terreno? Bom, muito obrigado e mais uma vez agradecer o facto de me terem formulado este convite. Portanto, venho em representação de uma administração municipal, nomeadamente a administração de Talatona, pese embora eu não vim falar em nome da administração, não é? Mas estamos aqui a tratar um tema que é geral, portanto, e sobretudo porque vamos tentar, dentro daquilo que são os nossos parcos conhecimentos, portanto, dar aqui algumas diretrizes para aqueles que
demonstram alguma necessidade de adquirir, seja em que circunscrição for, a nível de Luanda, um lote, quer para investimento ou para a construção da moradia. Bom, a primeira questão que me coloca é de todo pertinente. Não podemos nos esquecer que quando falamos na possibilidade, quando inventamos a possibilidade de adquirir um espaço, não importa onde, temos que ter em conta alguns elementos que são fundamentais, sobretudo porque estamos a falar de um investimento, não é? A compra de um terreno, de um lote, tem pressupostos legais e mesmo que for adquirido por terceiros, ou seja, não vá a uma administração porque esta pode não ter condições de satisfazer a sua necessidade, mas se for comprar a partir de um terceiro, ainda assim todas essas questões de cautelas são as mesmas. Portanto, é preciso que em primeira instância tenhamos aquilo que podemos considerar a segurança jurídica. Portanto, e a segurança jurídica passa por contactarmos um especialista por altura de fazermos este tipo de compra. Portanto, um jurista. Porque o jurista é aquela pessoa que conhece quais são os mecanismos necessários para poder antes fazer uma aferição a nível da instância administrativa, não é? Se aquele terreno está de facto legal, se tem cadastro e qual poderá ser o custo. Bom, estamos a falar do mercado que é aberto e as pessoas podem praticar os preços que assim entenderem. Mas é verdade que concorrem outros elementos até por causa da questão da valorização fundiária. Então, um dos documentos fundamentais passa por ter um direito de superfície. O que é o direito de superfície? É um documento que lhe dá a posse sobre um espaço durante determinado tempo. Portanto, pode também ter, não um direito de superfície, mas pode ter um título precário. Portanto, o título precário é um documento que também, a partida, foi passado por uma jurisdição administrativa ou um município e que também tem um prazo de mais ou menos 1 ano. Portanto, são documentos que têm vindo a ser descontinuados, mas fazem parte de todo um histórico de segurança para aqueles que precisam de adquirir um espaço. E um terceiro tem mesmo a ver com o histórico em si. Por isso é que também, em algumas circunstâncias, nós chamamos a Comissão de Moradores, que reconhece quem é efetivamente o dono deste espaço e se ele está a alienar, então é porque tem um histórico. Portanto, são pequenos passos, mas necessários e seguros para a partida podermos ter então confiança de que este negócio vai correr bem, porque afinal de contas estamos a falar de um investimento em que as pessoas poupam dinheiro durante muito tempo e têm o sonho de viver numa determinada circunscrição e pronto, ou vão diretamente à administração, que também tem os seus pressupostos para a aquisição de espaço, para a cedência de espaço, ou então, como disse inicialmente, a partir de um terceiro que quer alienar, mas é preciso que a partida faça uma consulta a alguém que conhece toda esta base legal e que lhe vai dar então a segurança necessária, por um lado. Segundo, questões de origem técnica. Existem terrenos que estão em zonas non edificandi. Por exemplo, ninguém pode vender-lhe um terreno dentro de uma vala, que é uma passagem hidráulica, uma PH, como nós chamamos tecnicamente. Também é grave, sob pena da pessoa ser enganada porque comprou o espaço, mas depois não consegue edificar, porque depois virá então a administração com toda a sua força, não é, legal, e lhe impedirá de construir. Então, são questões que nós podemos abordar mais à frente. Vou também passar então a oportunidade a outro, que é para se poder pronunciar inicialmente. Obrigado. Exatamente. Luemba, estava o da Silveira a falar sobre esta questão de analisar o próprio espaço, o terreno em que nós queremos comprar, que passa também pela presença por um gestor de projetos, se posso assim dizer. Comprei o terreno. E agora, qual é o primeiro passo do ponto de vista da gestão de projeto? Conforme aqui o companheiro Silveira estava a dizer, que é importante a gente ter em mente que qualquer projeto tem uma base. Por exemplo, comprei um terreno, é um bairro
não moro naquele bairro ou não moro naquela jurisdição, o que é que faço? Vou ter com a Comissão de Moradores para averiguar a veracidade do mesmo terreno que comprei. E depois, assim que receber a informação de Comissão de Morador, quer ela positiva ou negativa, é necessário que projeto o que eu pretendo fazer com o terreno que eu já comprei. A projeção começa de onde? É conhecer o terreno, é fazer o estudo do mesmo terreno por via de um técnico acreditado. Neste caso, um arquiteto poderá ajudar-nos em comprovar a veracidade ou nos instruir o que precisamos fazer no terreno em que compramos. Daí, após o passo de arquiteto, é preciso que a pessoa adquira a documentação necessária antes do arranque do projeto. E é daí onde pegamos com as instruções do arquiteto, muitas das vezes, nos instrua que vamos à administração próxima, à administração local, para receber as instruções necessárias sobre o terreno que nós compramos. Muitas vezes nós compramos terrenos que parcialmente assim a vista esteja boa, mas lá ao fundo nós não sabemos. Por isso é que as pessoas têm muito aquilo de querer fazer uma construção clandestina, depois vai custar-lhe caro no futuro. Daí também a importância de termos a presença de um topógrafo. Exato. Nós precisamos, por exemplo, eu, Luemba, não faço nenhuma construção sem fazer um estudo de topografia ou mesmo de geotecnia. Isto é para a minha segurança e segurança do investimento que eu estou ali a injetar. Muito bem. Da Silveira, falamos aqui sobre as questões legais que envolvem esta questão da compra de terrenos, mas nós também precisamos de saber as entidades a quais nós podemos recorrer para sabermos sobre a veracidade dessa documentação. Existem essas instituições? Com certeza. Vai reparar que toda a ação legal é baseada nas leis, nos diplomas, nos regulamentos, e esta temática não pode fugir à regra. O terreno tem, como disse inicialmente, nuances jurídicas, nuances geográficas e nuances técnicas. Toda e qualquer concessão é feita com base numa determinada circunscrição. Logo, existem órgãos da administração local que atuam diretamente sobre estes espaços. Até porque existem normas urbanísticas que nós devemos cumprir, não é? E aí existe claramente uma hierarquia nos órgãos concedentes, aqueles que fazem concessões, e estou já a falar legalmente, onde temos o Ministério, temos o Governo Provincial e temos a administração local. Portanto, isso vai depender muito da dimensão dos terrenos, não é verdade? Portanto, existem terrenos cuja a obrigatoriedade de fazer uma concessão é do Ministério. Existem terrenos cuja obrigatoriedade de fazer concessão é a nível do Governo Provincial e depois recai então em última instância tanto a administração local que faz concessões até 10 mil metros quadrados. Ou seja, todo e qualquer terreno para fins de legalização, regularização, porque os terrenos não são ilegais, os terrenos precisam de ser regularizados. Temos mesmo de ir a uma administração e estes têm todos os mecanismos e pressupostos para a regularização fundiária. Como disse, estas três entidades atuam diretamente sobre o território, dependendo da dimensão dos espaços. Luemba, recentemente tivemos aqui a situação de uma senhora que comprou um terreno no Mussulo, porém a administração começou a dizer que ela precisaria do projeto de arquitetura antes mesmo de fazer a obra do muro. O que acontece? A que se deve a esse tipo de situações? É obrigatório, antes de fazeres ou levantares um muro, teres um projeto de arquitetura? Sim, é preciso.
estamos a falar de Mosul. Mosul não é uma zona normal como qualquer outra zona de construção. Eu, pelo menos, se alguém tiver a me vender um terreno no Mosul, não importa o valor do que ele tiver a vender, eu, naquilo que eu conheço do ponto de vista jurídico e da lei das terras, eu vou consultar primeiro a administração local se é mesmo legal comprar o terreno no Mosul com as condições do dono ou não é legal. Daí terei as instruções jurídicas a partir da administração. Só assim que eu posso fechar o negócio. E, sendo assim, não posso prosseguir sem ter a instrução da administração local. E é normal que se peça um projeto de arquitetura antes mesmo de levantar um muro? Desde que tenha aval da administração, olhando para a zona, a administração autorizou, aprovou, daí você solicita o projeto. Da Silveira. Sim. É normal, porque toda ação que é feita na terra precisa de ser projetada. E por mais simplista que pareça o projeto, é necessário que assim seja. Portanto, é uma exigência base. Repara, nós vivemos esta realidade há algum tempo atrás, quando ainda parte do território do Benfica pertencia ao município da Samba, alguns anos atrás. E o Benfica, portanto, deu origem a alguns loteamentos. A emissão da declaração de cedência, podemos assim considerar, já vinha anexada com um desenho de como deverá ser o muro, a altura, o tipo de material, a grade, enfim, é mesmo necessário e principalmente, portanto, e fazer aqui alguma aproximação àquilo que o Eduardo disse. Mosul não é o continente, portanto, tem características próprias e naturalmente que a nível daquela circunscrição outras exigências são feitas que não são as mesmas do continente. Até porque nós temos a presença da salitre, portanto, são areias brancas e todos os outros elementos que podem concorrer para o sucesso ou o insucesso daquela abordagem, daquela ação técnica. Daí que é necessário prover, e por isso é que existem os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros, estes têm de acompanhar toda a fase processual, desde a aquisição do espaço e àquilo que nós queremos colocar como benfeitoria no espaço. Então, é fundamental, mesmo que quiser fazer uma capoeira, né? Mesmo que quiser fazer uma casota, sempre peça a um especialista para não ter também desperdícios de materiais, para poder ter noção do que gastar, enfim, todos esses elementos concorrem, como disse, para o sucesso da sua obra. Porque quando nós já achamos que nós temos uma necessidade, temos um sonho, porém se os especialistas forem ignorados nesta etapa, podemos perder muito dinheiro. No entanto, nem todo mundo tem a capacidade de pagar especialistas. Como é que fazemos nesse tipo de situações? Isto é uma inverdade. Isto é uma inverdade. Também concordo que é inverdade. Isto é uma inverdade. O exemplo de dia a dia. As pessoas dizem que casar é uma despesa. Casar te torna despesa quando tu queres gastar. Mas casar no civil, aquilo que é legal, não é despesa inimaginável. É uma despesa que todo mundo pode fazer. É como a legalização de um certo projeto em que nós pretendemos ter. Quando formos no ponto de vista de Estado, aquilo que o Estado exige, não acho ser muito caro. Torna-se caro quando a gente faz, como é que chamou em inglês? Faz o bypass, usar caminhos não próprios para que a gente adquira aquilo que queremos o mais rápido possível. Ali nos custa caro, às vezes, acaba não dar êxitos. Então estamos aqui, os meus convidados, o Luemba e o da Silveira, estão a afirmar que todas as pessoas ou todos os cidadãos têm condição de trabalhar com profissionais? Com certeza. Sim. Deixa eu explicar porquê, Luemba, obrigado. A classe existe e os arquitetos precisam de estar
com a situação regularizada das cotas e tudo mais, porque tem uma classe e uma ordem que os representa, assim como os engenheiros. Porém, a abordagem técnica passa sobretudo por estes pressupostos que eu acabei de dizer. A conformação de um projeto adequado para a zona vai fazer alguma poupança se trabalhar com um arquiteto ou um engenheiro, até por causa das questões que têm a ver com a obra em si e os desperdícios que advêm dela, e a questão da legalização. Portanto, quando nós nos furtamos a estes 3 elementos que eu elenquei aqui, cairão sobre nós multas pesadas, desperdício de dinheiro, tempo e material, e naturalmente que a obra encarece e é considerada uma obra moribunda, porque ela pode começar e pode não ter um término, por não ter projeto. E porque não se tratam de omissões. As omissões existem quando existe um projeto e todas as questões não foram acauteladas. Mas quando não há um projeto, toda a obra iniciada torna-se moribunda, porque nós não sabemos quando é que ela vai terminar. Há questões de fórum técnico que são pequenas infraestruturas que a gente não vê, e o que é visível não há previsibilidade de terminar. Porquê? Porque nós não acautelamos, não fizemos um pequeno cronograma, não sabemos quanto vamos gastar, porque não há projeto. Portanto, estamos a construir e não sabemos onde vamos. E isto sim é um verdadeiro perigo. Então, converse com um arquiteto. Venda-lhe a sua necessidade. Isto é, dentro de um programa pré-estabelecido. Quando eu falo de programa, eu falo das necessidades que tenho. Olha, eu quero uma residência T3, com piscina, com lavandaria. É um programa que se lhe está a fornecer. E ele vai fazer o quê? Vai materializar isto a nível de projeto. Isto é a base. Porque um projeto tem custo. Tem custo de construção. Tem um custo que será inerente à ação do próprio arquiteto e às horas de trabalho, que pode ser discutido. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, não é verdade quando dizem que trabalhar com um arquiteto é caro, porque existem toda a sorte de arquitetos, aqueles que são que fazem projetos mais generosos, mais baratos, tem aqueles que fazem projetos de média, vamos considerar assim, média classe e alta classe. Então, é possível que se estabeleça, quando necessário, uma conversa franca. Eu, a partida, digo, eu não tenho muito, mas eu gostaria de avançar para um projeto nestas condições. E o próprio projeto também pode ser gradativo. Esta é a primeira fase do projeto. Eu preciso de um quarto e sala, mas já dentro de uma determinada temática. E aí a gente pode avançar. Fizemos há pouco... Sim, só para reforçar aqui, eu tenho um exemplo palpável. Em 2021, eu solicitei um arquiteto para um projeto T3, uma residência T3. Não dei o início do projeto naquela altura. Só estava a preparar o fundo, o budget, que é para dar o início. Mas é que 1 ano depois, a minha condição salarial e outras coisas aumentaram. Então, daí, voltei a solicitar o arquiteto. Disse, não, olha, aquele projeto, como não iniciei, há alguma forma de aumentarmos, retificar certas coisas? Sim. Retificamos, remodelamos o projeto e ali está a andar o projeto conforme eu quis, conforme todos dizem, né? Casa dos sonhos, ter uma piscina no quintal é sonho de todos. Então, ali está a andar. Então, tudo requer uma preparação. Nós temos que ter a base. Quando tens a base, quando tem a base, não necessariamente que tu precisas arrancar naquele momento. Temos que planejar, depois de planejar, é que criamos condições para o arranque. E eu estou aqui, tenho as despesas obrigatórias, mas nenhuma despesa afeta o andamento do projeto que eu já planejei há uns 2 anos. E é basicamente isso do que o camarada aqui acabou de realçar. Luemba, outro problema também que existe e que é muito comentado pelos corredores é a questão da construção sem a licença de construção. Mesmo sendo dono do terreno, o que é que acontece? O que é que pode acontecer a alguém que decida construir sem ter uma licença de construção?
Muitas das vezes isso acontece porque eu gosto muito de basear num princípio bíblico, Abacuque, livro de Abacuque 3:1 e até 4, se a mente não me engano. Muitas vezes nosso povo falha por falta de conhecimentos. Nós temos muitas limitações a investigar naquilo que a lei nos diz sobre as nossas vantagens e desvantagens. Nós acredito que está aqui o irmão que é da administração local e sabe melhor que nós temos lei de terras em Angola. Então, muitas vezes eu adquiri um terreno numa zona que às vezes é reserva de Estado, eu vou ali construir a minha casa. E às vezes o Estado não teve tempo suficiente para poder fiscalizar as zonas. Quando voltar já tem 10 casas aí. Mas a administração local, até se calhar a própria coordenação de moradores, sabem que aquela zona é reserva de Estado, mas por alguma ganância, por alguma situação, cedem os terrenos e as pessoas constroem. E a ação da administração é baixar, demolir. Por isso que é necessário mesmo que nós partimos da base para termos defesa. Eu não vou lutar com alguém que está a vir a me provocar na minha própria casa sem ter uma defesa. Da Silveira, é importante da documentação no acesso ao terreno e depois na própria legalização da construção que estivermos a fazer. Com certeza. Partindo do pressuposto de que a terra é do Estado, né? Isto com base na lei de terra, a lei 9/04, é um pressuposto legal que toda ação, quer ela simplista ou mais complexa, dentro de um território, tenha o beneplácito da administração local. Ou seja, o que é que eu na verdade quero dizer? O indivíduo tem a posse da terra e a posse lhe foi dada por 90 anos, por exemplo, sobre um direito de superfície. Isso não implica que o senhor é dono do espaço e faz daquilo do espaço o que quiser. Não é bem assim. Portanto, existem procedimentos que, para poder começar uma construção, é preciso requerer uma licença à administração. E não só uma, várias. Por quê? Existe uma licença para a limpeza do espaço, existe uma licença de tapume. Se já existir algum casebre no espaço, é preciso demolir, logo tem de solicitar uma licença de demolição e, concomitantemente, a licença de construção. Por quê? Porque o Estado precisa de arrecadar. O Estado, como é um ente de bem, e se ele faz alguma concessão dentro do seu território, ele precisa de regularizar esta concessão. Como? Daí vêm alguns índices urbanísticos que nós também devemos cumprir. Por exemplo, a Cércia, que é a altura máxima da casa, tem de ser dada pela administração local. Quando vai falar a nível de ocupação, a nível de índice de construção, isso também te é passado pela administração, porque, vejamos, ninguém pega um lote de 100 metros quadrados e ocupa o lote na totalidade com a construção. Portanto, todos esses pequenos parâmetros, não é, são estudados, existem regulamentos que nos avisam de que para poder erguer o imóvel conforme o senhor pretende, só tem que explorar X% do terreno e não a totalidade. Porque depois também é preciso zonas verdes, zonas de passeios dentro de casa, garagens ou não, enfim. Todos esses elementos concorrem para, no final do dia, ter um documento claro que passa pela base jurídica e pela base técnica, onde vão configurar todos os elementos necessários que é para poder erguer a sua casa com a confiança devida, tal como disse aqui o Eduardo. É necessário que não nos separemos, não é, da ação do Estado local, que é para poder erguer a sua casa em segurança no lote que lhe foi concedido. Muito bem, 11h33, o nosso tempo foi embora. Gultier da Silveira, quero deixar ficar uma última mensagem a quem nos estiver a ouvir nesta senda da compra do terreno. Sim, não sejamos incautos, não é? Temos mesmo de ser avisados, porque
Sabemos nós que há uma desenfreada procura por lotes em zonas consolidadas ou não da nossa urbe, mas acima de tudo temos que nos assegurar que aquela poupança que fez durante muito tempo tenha, na verdade, segurança em gastar. Gastar com segurança significa consultar ou um arquiteto ou um jurista, que é para poder fazer aquilo que nós chamamos de due diligence, que é o trabalho de casa, vai diante daquele órgão administrativo e a partir de lá lhe vão dar todas as notas necessárias para poder comprar o lote com segurança. Portanto, é necessário que vamos nos precaver em não gastar o nosso dinheiro, que é fruto de uma poupança aturada, familiar até, sob pena de sermos enganados, porque existem muitos charlatões, existe muito problema de sobreposições e burlas de terrenos dentro das circunscrições que nós conhecemos, exatamente porque as pessoas não se acautelam. Existe aí uma necessidade, né, clara. É oportunismo, mas temos mesmo de ter cuidado. Então, este é o apelo que eu deixo aqui, como sendo a chave de ouro. Eduardo, um minutinho, o conselho para os nossos ouvintes. Na verdade, conforme disse aqui o Sr. Silvério, você investiu para 2, 3 anos e é preciso ter cuidado com o seu investimento. Então, requer mesmo partir pelas instituições legais. No bairro onde vais comprar terreno, tem uma comissão de moradores. Informe-se com o terreno que tu queres comprar na mão do trem, na mão de terceiro, para que depois não seja problema jurídico que vai envolver o SIC e tudo mais. Então, vai pelas entidades legais. Isso é começar pela base e terás um projeto seguro. Muito bem, foi aqui a palavra final de Gultier da Silveira e também Eduardo Luemba, que foram nossos convidados hoje nesta última edição do programa Café do Arquiteto. Nós vamos fazer uma breve pausa, voltamos dentro de instantes para falar com Agostinho Lourenço sobre as novidades da Masterplan Angola. 11 horas e 37 minutos, nós estamos de volta a Café do Arquiteto na 95.5. Agostinho Lourenço, bom dia. Bom dia, Delve, bom dia aos nossos ouvintes da LAC. Mais uma vez estamos aqui para encerrar o mês. A Masterplan Angola traz mais uma novidade, e antes da novidade vem mais uma situação que nós vivemos enfrentando, que é comprar terreno e no final acabar descobrindo que este foi vendido para uma ou mais pessoas. Então, recentemente deparamos com uma situação de um cliente que pediu-nos para que a gente faça, nesse caso a Masterplan Angola, o projeto da sua residência, e no âmbito desse processo todo acabou-se descobrindo que este terreno, afinal de contas, já foi vendido a uma ou mais pessoas. Então, todo o envolvimento policial, judicial, ali no encalço dessa situação, e a Masterplan Angola, da sua responsabilidade social, acaba sempre alertando para verificar sempre a veracidade da documentação deste terreno a ser comprado, para futuramente evitar assim situações constrangedoras. Muito bem, Agostinho. Está encerrada aquela promoção do mês dos namorados? Não está? Continua? A promoção dos meses dos namorados, como é o habitué daqui, vai até o dia 10. E no próximo mês vou já aqui partilhar um bocadinho. Empreendedoras, mês de março, mês dedicado à mulher. Então, vem uma promoção só para as mulheres empreendedoras que querem ter o seu espaço aí. Então, fiquem atentas ao programa de rádio Café do Arquiteto. Aquelas empreendedoras que no mês de março quiserem ter o seu espaço remodelado, mais bonito, o que é que deverão fazer, Agostinho? É ficar atento ao nosso programa de rádio, às nossas redes sociais, enviar uma mensagem a se comprovar de facto que esta quer remodelar ou comprar um terreno, e em especial se faz aniversário no mês de março, também vai ser abrangida por essa promoção. 942, desculpa aos nossos ouvintes, é só ligar para 942-646-393 e enviar a palavra março, projeto março, construção ou remodelação.
Muito bem, está tudo dito por Agostinho Lourenço, que vem da Masterplan Angola. Se durante o mês de março a Masterplan Angola vai trazer mais uma promoção, porque nós amamos mimar os nossos ouvintes, amamos mimar os nossos clientes. Tem mais uma promoção para o mês de março. Para o mês de fevereiro, a promoção vai até o dia 10 de março, no caso, sobre então a questão de querer dar ali um projeto de arquitetura ao seu parceiro ou à sua parceira, e também aproveita que até o dia 10 de março a promoção continua, e no dia 2 de março nós celebramos o Dia da Mulher Angolana. Então são bons motivos para oferecer um desses projetos ou uma consulta à sua mãe ou até mesmo à sua esposa. 946-646393 é o contacto para o qual poderá ligar para falar com alguém associado à Masterplan Angola. Teremos todo gosto em recebê-lo. Vamos ouvir música e daqui a pouco regressamos com mais conversa. Estamos na reta final desta edição do programa Café do Arquiteto, referente ao dia 27 de fevereiro de 2026. Deixa-me fazer um breve resumo sobre os assuntos que foram tratados ao longo do mês de fevereiro. Este mês que teve como tema compra de terreno. Para o mês de fevereiro, que nós falamos sobre a compra de terreno, é dizer que antes de olhar a papelada, olhe em torno. A valorização de um terreno depende 90% de onde ele está e do que tem em volta. Em termos de topografia, terrenos muito inclinados, declive ou aclive, podem ser mais baratos na compra, porém exigem gastos altíssimos com terraplanagem e muros de arrimo. O tipo de solo: fuja de áreas de aterro ou solos muito moles, chamados até também de brejós, que podem encarecer a fundação da futura construção, tá bem? Então estamos aqui a fazer um breve resumo sobre aquilo que nós conversamos com os especialistas, com os nossos convidados ao longo deste mês de fevereiro, e foram claramente aqui apontados alguns conselhos e algumas deixas que foram deixadas, que também quero partilhar com os nossos ouvintes que não tiveram a oportunidade de ouvirem as outras edições. Verifique, durante a compra do seu terreno, verifique se há rede de esgoto, se há iluminação pública, se existe pavimentação, acesso à internet e também à rede de telefonia. Nunca confie apenas na palavra do vendedor, nunca. Isso é algo que ficou meio que só em uníssono de todos os convidados que passaram por aqui. Nunca confie apenas na palavra do vendedor, por favor. Para garantir que o terreno é legalizado, precisas de exigir, o nosso ouvinte precisa de exigir alguns documentos que passam pelas certidões, que passam também pelo, como é que se diz? Agora fugiu-me aqui o nome, mas há pouco ainda mencionamos esta questão. Existem uma série de documentações que são indispensáveis e que devem estar em conformidade com a legislação urbana, tá bom? Então, o direito de superfície é um deles. Existe também a questão do atestado de residência e um título de propriedade, bem como o título de propriedade definitivo, que são coisas diferentes. Então, tenha atenção à documentação necessária para que possa, de facto, ter acesso ao seu terreno. Atenção às burlas. Existem muitas burlas atualmente no quesito compra e venda também de terrenos. Tenha atenção à documentação. Deixa-me também dizer que existem diferenças cruciais no processo de compra dependendo do tipo de terreno. Ok? Então tenha atenção a todas essas questões. Saiba que muitos terrenos são vendidos apenas com recibo de compra e venda ou até mesmo como área de posse. Cuidado! Juridicamente, quem não registra não é dono. Comprar posse é um risco alto, porque o terreno pode ser alvo de reintegração ou o antigo dono pode vendê-lo para outra pessoa legalmente. Então também aqui a importância de fazer o registro do seu terreno. Comprou, vá já fazer o registro. Comprou, vá já para a administração local ou até mesmo para a IPEGU para poder saber e ter acesso a aferir a veracidade desta documentação.
Para fatores ambientais, ficou também aqui registado durante o mês de fevereiro que deve verificar se o terreno não está em uma APP, ou seja, área de preservação permanente, ou se possui nascente e vegetação nativa protegida. Cortar uma árvore sem autorização pode gerar multas altas que podem superar o valor do próprio terreno que comprou. Sabia disso? Pois, se calhar não sabia, mas existem sim leis que lhe podem multar em valores acima daquilo que comprou o terreno, caso não haja de acordo com aquilo que é a lei, em conformidade daquilo que está escrito nas leis que regem o bom funcionamento das terras em Angola. Até mesmo porque existe uma lei e as leis são para serem cumpridas. Fica assim feito o resumo do mês de fevereiro. Para o mês de março nós temos muitas novidades para si. Como Agostinho fez referência, a Masterplan Angola continua a trazer promoção, principalmente no mês da mulher. Nós vamos ter aqui grandes novidades em torno das promoções, das quais também pode e claramente deve fazer parte. Qualquer informação sobre esta questão das promoções é o 942-646393. Não se esqueça, 942-646393. Já sabe que essa é a sintonia azul de Luanda, aquela sintonia que está aqui todos os dias. Não temos feriados, não temos final de semana. Estamos aqui para fazer por si e também por Angola. Em especial o programa Café do Arquiteto, que é da responsabilidade social da empresa Masterplan Angola.